verde, amarelo, rosa, branco. Na natureza, não só encontramos uma variedade de cores, como também de estruturas. Enquanto alguns animais se mostram bem diferentes, outros nem tanto. Apesar de terem estruturas idênticas, o cavalo listrado, ou melhor, a zebra, apresenta comportamento e composição genética distinta de outros equinos, o que faz zebras e cavalos, cães e lobos e tantos outros animais parecidos, espécies bem diferentes. Atualmente, 2 animais são considerados como sendo da mesma espécie se puderem se reproduzir e tiverem filhotes férteis. Porém, existem animais que podem se reproduzir entre si, mas seus descendentes não são férteis ou não têm a mesma vitalidade. Mas há semelhança genética suficiente para que tal reprodução ocorra e para que os híbridos se formem. Isso acontece, por exemplo, entre leões e tigres. Ligre. Assim é conhecida a mistura de um tigre com um leão. E isso não é exclusividade dos felinos. Você já ouviu falar do zebralo? Ele é uma mistura de zebra com cavalo. Todos esses animais que têm algum tipo de compatibilidade reprodutiva, acreditamos que faziam parte do mesmo grupo original. E então, com a diversificação, seus DNAs foram se separando, foram se diferenciando. Tanto que agora eles não são mais totalmente compatíveis para se reproduzir, mas ainda resta um pouco dessa compatibilidade original. No planeta, temos 8 bilhões de espécies potencialmente conhecidas pela humanidade. O que, segundo os cientistas, ainda é pouco, já que parece que sabemos mais sobre as estrelas do que sobre a vida na Terra. Em visita a centros de conservação, eu vou ver de perto as zebras. Tenho uma pergunta para você. Vamos ver se você sabe. Eles são brancos com listras pretas ou são pretos com listras brancas? Cientistas vão me explicar por que existem animais tão semelhantes. Vemos que os animais têm muitas características semelhantes e, portanto, podemos agrupá-los na mesma família. Tudo isso daqui 30 segundos no Origens. Se engana quem pensa que a África do Sul é só safari. Eu viajei por 6 horas entre a cidade de Joanesburgo até Hoedspruit, região com safaris, mas também com centros de conservação de espécies, conhecidos como santuários de animais. Esses santuários, que nada têm a ver com santuários religiosos, cuidam de espécies selvagens que estavam ameaçados por caça, maus tratos e até tráfico. No RESC, Centro de Preservação de Espécies, eu vim visitar algumas dessas espécies e você vai ver tudo isso nessa temporada. Nós temos uma fêmea e um macho. Nossa guia, que também é curadora de animais, a Linhy Hansberg, aproveitou para nos contar um pouco mais sobre esses animais. Então, temos 2 zebras atrás de nós e elas estão comendo. O que elas normalmente comem? Elas comem capim? Sim, as zebras comem principalmente pasto, ou às vezes as folhas caídas, mas principalmente pasto. No inverno, nós suplementamos a alimentação com alfafa. Elas têm um comportamento semelhante aos cavalos, de alguma forma? Sim, seu comportamento é muito parecido com o dos cavalos. Eles também chutam e mordem. Eu acredito. Eles são um pouco menores que os cavalos, já que não crescem tanto. Dentro dos grupos de animais que, a nível biológico, poderíamos falar de famílias, tais como canídeos ou felinos ou os equinos, que são os grupos dos cavalos,
vemos que os animais têm muitas características semelhantes e, portanto, podemos agrupá-los na mesma família. Mas eles também têm características que os diferenciam e, por isso, podemos identificá-los como espécies diferentes. O importante seria ver de onde vieram essas diferenças. Charles Darwin tentou fazer isso sem a ideia de um criador. Ao observar a natureza, ele notou que existem mais descendentes produzidos do que espaço no habitat para que todos sobrevivam. Darwin notou também que as espécies mais aptas transmitem seus genes e automaticamente suas características, criando variedade. Esse processo ele chamou de seleção natural. Se o que a seleção natural faz é eliminar os organismos menos aptos em cada população, mas a mesma espécie tem populações em lugares diferentes, com características diferentes, onde o organismo mais apto é um pouco diferente, então, de fato, a diversidade estaria sendo mantida ou estaria sendo distribuída. Em alguns lugares, teríamos alguns organismos que são mais aptos e em outro lugar teríamos outro tipo de organismo que é menos apto. De qualquer forma, Darwin teve dificuldade em explicar a origem das variações sobre as quais a seleção natural atuaria. Mas Darwin até tentou explicar as variações por meio da teoria da pangênese, que décadas mais tarde foi desconsiderada. Em 1900, escritos de um cientista contemporâneo a Darwin, o geneticista Gregor Mendel, diziam que seres com genes diferentes, mas cromossomos iguais, se reproduzem e esses genes se separam de forma aleatória, produzindo uma geração com pequenas variações genéticas, o que ficou conhecida como lei da hereditariedade. Quando tem gametas, de pessoas diferentes, a gente for considerar nós, seres humanos, de pessoas diferentes, existe essa mistura, então, desse material genético, E aí, conforme as gerações vão passando, a variabilidade genética aumenta. Na ciência, há quem diga que um dos principais campos de estudo da biodiversidade é a própria natureza. Por isso, eu continuo a minha viagem pela África do Sul. Eu deixei a região de Hotspur e atravessei o país rumo a Plettenberg. Aqui eu visito o Jukani. O que você pode nos dizer sobre o Jukani? Jukani é nosso santuário de animais selvagens. Podemos dizer que é um parque de predadores. Mas se você olhar para a direita, vai ver zebras e vai ficar como, do que você está falando? Elas parecem tranquilas e até se aproximam durante a minha conversa com a nossa guia. Eles estão super tranquilos. Nem ligam para nós. Estão tipo, olha só, humanos, vou comer um pouco mais de grama. Eles parecem tão relaxados, mas eu nunca vou tentar passar a mão neles porque eu não quero ser mordida e eles gostam de morder. Para evitar mordidas e para as zebras evitarem contato com a gente, acabamos nos afastando um pouco. No entanto, em minha conversa com a nossa guia, a Favor, ela conta curiosidades sobre zebras e cavalos. Eles têm uma estrutura similar, certo? Sim, eles têm o mesmo porte, o mesmo tipo de casco, comem o mesmo tipo de comida que o cavalo. Eles correm e brincam como os cavalos. Adoro dizer para as crianças que é um cavalo de pijama. Então, sim, eles são muito parecidos com um cavalo em muitos aspectos. Eu diria que uma das maiores diferenças é o tamanho, pois eles são visivelmente menores que um cavalo. Por isso, sempre parecerão um cavalo que não cresceu direito, por assim dizer. E seu som é muito diferente do de um cavalo. Já conhecemos o som do cavalo. Sim, mas as zebras parecem quase como se estivessem rindo de você, porque é algo como... É mesmo? Então parece um cavalo que está rindo. É assim que eu consigo descrever, mas eles não têm o som de rir. Ela ainda me faz uma pergunta curiosa. Tenho uma pergunta para você. Vamos ver se você sabe. Eles são brancos com listras pretas ou são pretos com listras brancas?
Não sei dizer, elas parecem mais que são da cor da savana. Realmente estão um pouco sujos porque eles rolam no chão. Mas sim. Essa é a cor natural deles. Sim, eles têm uma ligeira tonalidade marrom, mas a velha pergunta é sempre preto com branco ou branco com preto. A resposta é preto com listras brancas. Nossa, então pretos com listras brancas. Olha onde não tem pelo. Olhe para o nariz deles. Eles não têm pelo no nariz. Então isso é a pele. Em 2014, um estudo feito por Tim Caro e um grupo de cientistas mostrou que as zebras teriam desenvolvido listras para evitar o pouso da mosca tsetse, que causa graves doenças às zebras e outros animais. Uma outra possibilidade é a regulação térmica. O preto absorve mais calor, portanto aquece o animal no sol da manhã. E a cor branca reflete luz, refrescando a zebra no sol da tarde. Do ponto de vista do neodarwinismo, isso se explica com espécies já apresentando variabilidade e somente as mais aptas sobrevivem. Um processo que levaria milhões e milhões de anos para ocorrer. Esse processo é muito lento porque depende da sorte. Tem que existir a coincidência. A maioria das mutações serão prejudiciais. O animal que sofre vai morrer. Esse processo de adaptação vai ser muito lento. É por isso que na teoria da evolução são necessários milhões de anos até que haja até mesmo alguém que possa imaginar algo assim. Entretanto, se levarmos em conta que os animais foram, de acordo com a Bíblia, projetados por Deus, esse processo não exigiria mudanças aleatórias, não exigiria a sorte, porque Deus poderia ter colocado nos animais informações diferentes cuja implementação dependeria de fatores ambientais. Aves, mamíferos, répteis, variedade que não acaba mais. Isso sem falar nas plantas. Ao olhar para o mundo e a sua diversidade, parece ser preciso algum tipo de contribuição externa. A teoria de Darwin explica pequenas mudanças, mas será que ela é suficiente para explicar a origem de tantas espécies? Eu estou em Plettenberg, região costeira da África do Sul. Aqui é onde fica o santuário de vida selvagem, o Jukani. E um animal em particular me chamou a atenção, a hiena. A cara dela é muito fofa. Ela é mesmo, realmente. Não sei se é por causa das orelhas ou se... São as orelhas! É verdade, você tá certa. É bem grande. Realmente. Eu nunca imaginei que as hienas fossem tão grandes. Não, são enormes. Só percebi agora vendo de perto. São realmente enormes. E as hienas têm uma péssima reputação. Com uma fama pra lá de desagradável. As hienas são folcloricamente associadas a vilões. O próprio filósofo Aristóteles descreveu a hiena como uma grande apreciadora de carne em putrefação. Na verdade, hienas estão no topo da cadeia alimentar. São fundamentais para o controle da população animal, além de serem extremamente inteligentes. Isso faz com que as hienas vivam bem em grupo e tenham estruturas sociais extremamente complexas, em que são lideradas por uma fêmea e não por um macho. Será que tem gente que confunde elas com cachorros? Porque até parecem bastante. São realmente mais canídeos do que felinos, se for para colocar dessa forma. São mais como cães do que como gatos. Mas outra coisa que faz com que elas sejam mal vistas é, por exemplo, o fato de termos duas fêmeas. Podemos colocá-las uma ao lado da outra, mas não podemos colocá-las juntas, porque em uma matilha são as fêmeas que comandam. E se estiverem juntas, vão brigar até que reste apenas uma.
Eu ia te perguntar isso. Elas têm que estar em grupos, mas a fêmea é a que lidera. Sim, mas uma alcateia de leões, por exemplo, elas podem ser bem grandes, né? Vai ter uns 2 leões machos, sendo obviamente um deles o chefe. E vai ter muitas fêmeas. E elas trabalham juntas para fazer com que todos tenham comida suficiente. Elas caçam e se certificam de que ninguém vai passar fome, certo? Todo mundo vai ter comida suficiente. Então, elas trabalham juntas como uma alcateia. Elas são uma equipe, são uma família, vão trabalhar juntas. Existem pelo menos 3 espécies de hienas: a hiena castanha, a hiena riscada e a hiena malhada, que é a que estamos vendo no Jucano. E todas possuem pequenas diferenças. As diferenças seriam precisamente essas adaptações. Seriam aquelas mudanças que permitiriam ao animal viver melhor em um determinado ambiente do que em outro. Pode ser uma cor diferente na pele, ou pode ser ter orelhas maiores para aquele que vive em um lugar mais quente, e o mesmo animal, em outro lugar, onde é mais frio, tem orelhas menores. Essas semelhanças, no caso desses grupos de animais que estão muito próximos, podem ser devido ao fato de que eles têm um ancestral comum. Em 1973, o famoso geneticista e biólogo ucraniano Theodosius Dobzhansky disse que nada na biologia faz sentido exceto a luz evolução. A frase não poderia ser mais verdadeira quando a gente analisa o que a maioria dos biólogos dizem a respeito da variedade de organismos, indicando que todos possuem uma descendência comum. No entanto, uma minoria tem notado algumas lacunas no paradigma evolutivo. O evolucionismo, a cosmovisão evolucionista, vai dizer que todos eles vieram de um ancestral comum, lá da árvore da vida do Darwin. Então, ao longo do tempo, os ramos foram se diferenciando e aí nós temos toda a diversidade que existe hoje. Já nós, criacionistas, cremos que Deus criou os tipos básicos, né, que é a baraminologia. Em um dos relatos das origens, no livro de Gênesis, o autor usa a palavra hebraica min para descrever espécie. Em Gênesis capítulo 1, verso 21, é dito que Deus criou seres vivos de acordo com as suas espécies. A Bíblia nos diz que desde o princípio, Deus criou diferentes tipos de animais. Quando ele criou os pássaros, os peixes, os animais marinhos, já havia diferentes tipos naquele 5º dia. No 6º dia, a mesma coisa acontece. Existem diferentes tipos de répteis, animais domésticos, animais selvagens, mas então esses animais muito provavelmente se diversificaram. Dentro de cada um desses primeiros tipos que Deus criou, houve uma diversificação, uma adaptação a ambientes diferentes. Em outro contexto, no livro de Levítico, capítulo 11, verso 15, a palavra min indica variedade de espécies, mostrando que a Bíblia já falava em espécies sofrendo algum tipo de variação. Todos esses animais que têm algum tipo de compatibilidade reprodutiva, acreditamos que faziam parte do mesmo grupo original. E então, com a diversificação, seus DNAs foram se separando, foram se diferenciando. Tanto que agora eles não são mais totalmente compatíveis para se reproduzir, mas ainda resta um pouco dessa compatibilidade original. Alguns animais, por mais que se diversificaram, ainda carregam traços de animais que temos em casa e parecem descender de um tipo básico de felinos. Como é o caso do caracal. Quando passamos muito tempo com eles, como esta aqui, com sua condição médica, ela está sempre interessada um pouco mais no que os humanos estão fazendo e em coisas assim. O motivo dela andar para cima e para baixo da cerca é porque na natureza, a coisa mais importante para eles é proteger sua área. Então, ela está protegendo a sua área. Ao contrário dos tigres, os caracais não precisam de um lago em seu espaço, certo?
Eles não gostam tanto de água quanto os felinos maiores. São mais como gatos pequenos. Sim, ela gosta de ter água para beber e não para nadar. O caracal, ou lince do deserto, pode medir 90 centímetros e pesar mais de 18 quilos. E por mais que pareça com um gatinho da sua casa, ele é um verdadeiro caçador. São muito conhecidos por causa das orelhas. As orelhas É a principal característica deles. Como um gato. e com aqueles tufos longos na ponta das orelhas, na verdade existe uma história. Não é verdade, mas é uma história antiga. E mesmo que não seja verdade, eu gosto de lembrar dela, porque é muito divertido pensar dessa maneira. Diz a lenda que o tufo das orelhas ajuda o caracal a saltar alto e a manter o equilíbrio. No entanto, isso não acontece de verdade. Mas eles têm a capacidade de saltar a alturas magníficas. Estou falando de 3 metros no ar. Eles podem dar saltos verticais. Caracal, gatos, zebras, cavalos. Em comum, o plano corporal e até alguns comportamentos. Segundo o neodarwinismo, se 2 indivíduos apresentam uma sequência de DNA semelhantes, eles herdaram essa sequência de uma ancestral milhões de anos atrás. Porque é como a gente dizer, por exemplo, que os animais, eles são parentes apenas porque eles são parecidos. Então, é um argumento puramente filosófico. Não tem como a gente testar isso. Então, dizer que a complexidade dos animais, a gente pode inferir que eles foram planejados, também é um argumento filosófico, mas que faz sentido, né? Já que quando a gente vê coisas inteligentes, que possuem informação e que são complexas, que essas coisas foram também criadas por mentes inteligentes, então por que animais que são mais complexos, que são inteligentes, não tenham sido criados? Na cosmovisão criacionista, a gente crê então que Deus criou, por exemplo, o ancestral ali dos cavalos, das zebras. Então, ele foi criando não uma árvore da vida, mas como se fosse um bosque, né? Com várias árvores, e aí cada árvore, lógico, foi se ramificando, foi dando origem a outras espécies. Como moléculas se tornam um sistema vivo? Como se faz uma vida tão diversa? Se estivermos abertos para entender essas questões, as evidências certamente apontam para uma intervenção. A intervenção de um Criador que faz o universo existir e que transforma sistemas complexos e irredutíveis em vida. Oi, eu sou Ana Lopes e se você gostou desse vídeo, se inscreva para poder ver mais origens aqui na África do Sul. E se você está em busca de mais conhecimento, dá uma olhada nos cursos que temos para você, clicando no link na descrição.